Quais são os processos de soldagem? O que é cada processo? O que eles têm em comum? Como diferenciá-los? Por que escolher um determinado processo? Qual característica que um processo tem que o torna único? Como classificar os processos de soldagem? Nós temos mais de 30 processos diferentes de soldagem. Será que você usa o mais indicado? O processo de soldagem pode ser agrupado em função da fonte de energia, que é a palavra-chave dessa aula. A soldagem, para ser executada, necessita de energia. Precisamos fornecer energia ao material. São 4 as fontes de energia: energia química, de alta intensidade, mecânica e elétrica. Os processos de soldagem, cuja fonte de energia química são oxigás e aluminotermia. Esses processos utilizam o calor gerado por reações químicas. Detalhe: todo material possui energia química armazenada em seu interior. No processo oxigás, a transformação química, a liberação da energia química na forma de calor é pela combustão. E no processo de aluminotermia é pelas interações entre metais e solução. Em ambos os processos, a união, a mistura dos materiais fundido, material de base e de adição, ocorre na fase líquida, processos de soldagem por fusão. No processo oxigás, de uma forma muito simplificada, tem um cilindro de gás combustível, o mais utilizado é o acetileno, e tem um cilindro de gás oxigênio. Esses gases se misturam, se encontram no maçarico e, pela fagulha, o processo de combustão inicia e a chama é estabelecida, fornecendo calor aos materiais. Esse processo é muito utilizado para aquecimento de peças, para soldagem, para brasagem. No processo aluminotermia, tem-se um cadinho de forno, uma panela com pó dentro, normalmente alumínio e óxido metálico, que com uma fagulha inicia-se a reação desse pó, que libera calor e funde as partes metálicas. O metal líquido escorre pelo cadinho, chega na forma que preenche o espaço vazio. Ocorre o resfriamento, a solidificação do metal. Esse processo é muito utilizado na soldagem de trilhos de trem. Processo de soldagem que utiliza energia radiante. O calor é gerado quando o material sofre um bombardeamento eletrônico, podendo ser de elétrons, processos por feixe de elétrons, ou de fótons, processo a laser. No módulo 10, falaremos dos processos de soldagem de fonte química e no 11, dos processos de soldagem de fonte radiante. A terceira fonte de calor é a mecânica. O calor utilizado para a soldagem é produzido por movimentos mecânicos. O atrito, contato intenso entre as partes rompe a barreira da superfície para que a união, a coalescência, ocorra sob pressão. Nos processos de soldagem, cuja fonte de energia é mecânica, a mistura dos materiais ocorre na fase sólida. Os materiais de base não fundem no sentido de mudança de fase, no sentido de passarem da fase sólida para a líquida. Os materiais se misturam, ocorre a diluição entre os materiais, eles estando no estado sólido. Os materiais difundem no sentido de unir no estado sólido. Lembra? Na soldagem ocorre por fusão e diluição. Diluição em soldagem é a parcela do material de base que passa a fazer parte do material de solda, da junta. É a mistura dos materiais.
Fusão é o ato ou efeito de unir, ato ou efeito de fundir. A soldagem, a união, a mistura entre os materiais podem acontecer tanto no estado líquido quanto no estado sólido. Quando os materiais fundem, unem estando no estado líquido, processo de soldagem por fusão. Quando esses materiais unem estando no estado sólido, processos de soldagem por pressão. Os processos de soldagem, cuja fonte de energia é mecânica, são processos de soldagem por pressão. A mistura, a diluição ocorre com os materiais permanecendo na fase sólida. Citamos os processos: soldagem por pressão a quente, a frio, forjamento, laminação, ultrassom, explosão, difusão e fricção. Esses processos serão tratados em detalhes no módulo 12. A quarta fonte de calor, que é a elétrica. Existem duas formas de energia elétrica ser utilizada como fonte de energia para aquecer os materiais, fundi-los, levá-los ao estado líquido, resistência elétrica e arco elétrico. Por resistência elétrica, a corrente, quando atravessa um material metálico, esse resiste à passagem da corrente. É como se o material estivesse lutando para que os elétrons não passem. Essa resistência, ela gera aquecimento no material. Essa movimentação, esse aquecimento é conhecido por efeito Joule. Temos os seguintes processos de soldagem por resistência elétrica: aponto, costura, descarga capacitiva, centelhamento, percussão, projeção e offset. Esses processos serão tratados no módulo 9. Os processos de soldagem por resistência elétrica utilizam da fusão, estado líquido, e a pressão para executar a união dos materiais. Ainda como fonte elétrica, temos o arco elétrico. O arco elétrico consiste de uma descarga elétrica entre dois eletrodos sustentada por um gás ionizado a alta temperatura, chamada plasma. Os processos de soldagem que utilizam do arco elétrico para a fusão dos materiais são eletrodo revestido, arco submerso, TIG, MIG, MAG, plasma, arame tubular, prisioneiro, eletroescória e eletrogás. É essencial que você saiba identificar, entender o princípio de funcionamento dos processos de soldagem por fusão a arco elétrico. Pelo menos os ditos como convencionais: eletrodo revestido, arco submerso, TIG, MIG, MAG e arame tubular. Eu vou explicar um pouco mais de detalhes sobre esses processos na próxima aula. Todos esses processos citados são aplicáveis em metais. Temos também a soldagem de polímeros. E para esse tipo de material, citamos os processos: corpo quente, infravermelho, gás aquecido, implante, alta frequência e indução. Temos mais de 30 processos diferentes de soldagem e falaremos sobre todos esses processos aqui na Soldagem Play. Até a próxima aula.